Nacional, Sr. Nuno Melo, Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Álvaro Castelo Branco, o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do CDS Partido Popular, Dr. Paulo Núncio, Senhoras e Senhores Embaixadores, demasiados representantes de corpo diplomático sediado em Portugal, Sra. Vereadora, Sra. Presidente da Junta Popular, minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez eu quero pedir imensa desculpa na sua pessoa, Sr. Ministro, por este constrangimento inicial que tivemos aqui à mesa do IDEL, que determinou um atraso na nossa refeição, mas é algo que ultrapassa a própria circunstância do Instituto. Dito isto, bem-haja por ter vindo, Sr. Ministro, neste conjunto de iniciativas que conhece e que habitualmente fazemos à mesa do IDEL, e portanto é para nós uma honra termos connosco o Ministro da Defesa Nacional, principalmente num momento em que nos encontramos. E quero dizer-lhes, porque isso corresponde à verdade, que quando se definiu este almoço em função, obviamente, da agenda do Sr. Ministro, não tínhamos previsto que acontecesse em 15 dias aquilo que efetivamente veio a ocorrer. Ou seja, isto também nos dá um sinal de como o mundo está instável e que num dia, num simples dia, em simples 24 horas, muita coisa pode mudar. Obviamente, para o Instituto é algo, nós não gostaríamos que tivesse acontecido o que aconteceu, gostaríamos que o mundo estivesse muito mais tranquilo, como é óbvio, mas obviamente que para nós a sua presença depois da cimeira que ocorreu e que terminou ontem é algo subejamente importante também para o Instituto receber o Ministro da Defesa Nacional aqui nesta casa. E, portanto, só gostaria de concluir chamando a atenção para o seguinte. Este Instituto faz este ano 50 anos de vida e foi fundado por um ex-ministro da Defesa Nacional, o engenheiro Adelino Amar da Costa, que foi também fundador do CDS e que mais tarde entendeu fundar o IDEL. E curiosamente, ou talvez não, vários dirigentes e até presidentes do Instituto Amar da Costa, como ele foi, foram também ministros da Defesa Nacional. Estou a recordar, por exemplo, do professor Diogo Freitas do Amaral. Portanto, quem sabe se o Sr. Ministro da Defesa Nacional não poderá vir a ser também presidente do Instituto Adelino Amar da Costa, dando continuidade àquilo que aconteceu com o seu fundador, que deixou de ser presidente do IDEL precisamente para ser Ministro da Defesa Nacional. Portanto, entendeu que quando tinha essa função já não fazia sentido continuar como presidente do Instituto Amar da Costa. Aqui as circunstâncias seriam diferentes, porque seria em sucessão à Defesa Nacional e não teria que deixar o IDEL para ir para a Defesa Nacional. Bom, mas isso já são outras questões. A palavra é sua, a palavra é sempre aqui dos convidados, não do Presidente do Instituto. Bem-haja por ter vindo e todos nós estaremos atentos para o ouvir. Muito obrigado. Sr. Professor Manuel Monteiro, deixe-me começar por saudá-lo e dizer-lhe da honra genuína que tenho em estar aqui presente no Instituto Amar da Costa, desde logo por tudo aquilo que transporta, para além da circunstância da coincidência no Ministério da Defesa Nacional, enfim, de Adelino Amar da Costa. Na verdade, nós quando falamos de Adelino Amar da Costa, falamos de alguém que também foi militar, na Marinha, no Instituto Hidrográfico, e que acaba por ter no Instituto e no CDS a circunstância
da fundação originária. Porque, sendo fundador do CDS, foi também fundador do Instituto Linamar da Costa, que começa por ser Instituto de Democracia e Liberdade, o que eu acho dá todo o sentido também à nossa conversa hoje, e se coloca a possibilidade, um dia, este que também passa pelo cargo de Ministro da Defesa Nacional, vir a ser coisa que não, devo dizer, tenciona, muito embora fosse uma honrosa função, ser Presidente do IDL, quem sabe, o Sr. Professor que é hoje Presidente do IDL não acaba também Ministro da Defesa. Há também essa possibilidade. Bem calmo. Mas isto para dizer que, enfim, sinto muito honrado em estar aqui e as razões fundacionais do IDL, que o IDL andou sempre a par do CDS, sendo totalmente autónomo do CDS e tendo de resto na sua estrutura pessoas que não têm nada a ver com o CDS, mas esta ligação, que é uma ligação originária ao CDS, ninguém a desconhece, e não é à toa, não sei se sabem que, principalmente os mais novos, que o IDL é a mais antiga instituição de formação política presentemente existente em Portugal. E foi visionária antes do tempo, porque o IDL se nasce muito ligado ao CDS, pela mão também de fundadores do CDS. Eu acho que dá-se o caso do CDS, enquanto partido político, ele próprio ter tido que combater para existir. Em 1974 e seguidos, até ao 25 de novembro, como bem sabemos, o CDS teve de combater para existir, e daí que o facto do IDL ter sido o Instituto de Democracia e Liberdade tem que ver com essa circunstância originária, que era nacional e que hoje nós, infelizmente, passados estes anos, quase 50 anos, tem que ver mais de 50 anos no caso do CDS e 50 anos no caso do IDL, se transporta para a escala global. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, Dr. Álvaro Castelo Branco, o Sr. Professor Presidente do Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Paulo Núncio, o Sr. Embaixador da Turquia, o Sr. Adun Kos, eu acho que não estou a pronunciar bem, mas primeiro tento, logo, e louvo-me o esforço, a Sra. Embaixadora da República Dominicana, a Sra. Doutora Patrícia Figueiredo Jorge, o Sr. Chefe de Missão da Embaixada da Noruega, cujo apelido, devo dizer, é ainda mais impronunciável, mas que eu diria Asforsen. Próximo, como pronunciaria? Asfiança. Esteve mal, esteve ali próximo. O Sr. Encarregado de Negócios da Embaixada da Alemanha, uma estimada amiga, com quem tive a ocasião muito feliz de partilharmos aqui há cerca de um mês, nem isso, uma viagem no navio Escola Sagres, que nasce na Alemanha e hoje é uma das joias da coroa da Marinha Portuguesa, e foi uma ocasião para nos conhecermos. Saúde a presença, saúde, e agradeço a presença, enfim, cumprimento as mais entidades presentes, desde autárquicas, corpo diplomático, e vamos partir agora para um tema que eu devo dizer é muito importante, ganhou atualidade. Eu acho que a defesa em Portugal não ganhou atualidade apenas por causa das circunstâncias, muito embora as circunstâncias tenham reforçado essa atualidade, que nasceu no início deste governo, quando nós transportamos para a primeira linha da defesa nacional, para a primeira linha da governação, a defesa nacional. E essa foi uma opção política. A defesa nacional durante demasiado tempo esteve aliada das prioridades da política, o que se foi sentindo naquilo que é a própria capacidade operacional dos três ramos das Forças Armadas, que não tem nada a ver com a enorme capacidade dos militares, isso é outra história, mas quando durante tanto tempo se desinveste nas Forças Armadas, isso transformou a nossa função atualmente numa função corrente para uma função emergente. E, lidos os tempos, nós sabemos estar à altura das nossas circunstâncias. E a primeira nota que podemos ter realmente é de que, e os mais novos devem ter isso noção, é de que o mundo como o conhecemos nos últimos 80 anos mudou. Infelizmente. E eu até comentava hoje com o Dr. Bruno Lobato, que está ali, e que fazia um comentário interessante, e que é muito bem visto, que a maior parte das pessoas que habitam o planeta hoje em dia nasceram já depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, já não têm uma memória nem vivida nem próxima de um conflito que vitimou à escala global de milhões de pessoas. E esse mundo, nesse contexto geopolítico que nasce depois da Segunda Guerra Mundial, com instituições que são reconhecidas e importantes para que os povos fossem tendo plataformas de entendimento que evitassem
novos conflitos, alterou-se. E é por isso que, no plano geopolítico, nós sabemos que o mundo hoje está mais perigoso e imprevisível. E se a Cimeira de Haia ontem foi histórica, não foi histórica pela presença dos líderes mundiais que lá estiveram. Eu diria que estiveram, no que tem a ver com o mundo ocidental, praticamente todos, ou pelo menos na sua representação significativa. Foi porque esta cimeira traduz, quer do ponto de vista analítico, quer do ponto de vista das decisões que foram tomadas, eu diria, passos que são irreversíveis e que os nossos povos têm que entender muito para além da simples circunstância económica e financeira. Eu diria até financeira e económica, daí conseguiremos ter retorno. Para refletir esta urgência, os países membros da NATO comprometeram-se a investir 3,5% do produto interno bruto diretamente em defesa até 2035, a que crescerá mais 1,5%, portanto estamos a falar de 5%, de forma indireta, eu diria, em segurança e resiliência. Portanto, não será aquele investimento direto em defesa, mas é conexo à defesa e pode abranger outras áreas. Sendo que no caso português, 2% até ao final de 2025. E se nós, há um ano atrás, seguramente que há 2 anos atrás, mas eu arriscaria dizer há um ano atrás, se alguém dissesse que isto iria acontecer, ontem, em Haia, provavelmente diziam que essa pessoa não estaria bem. Mas o professor referiu 15 dias, muito mudou. E num ano, muito mais mudou ainda. E, portanto, nós fomos forçados a tomar decisões ontem em Haia que eram impensáveis há um ano atrás, que eram inconcebíveis há 2 anos atrás, porque não havia sequer possibilidade política de se conseguir vender aquilo que são decisões que hoje não têm retorno. A realidade é sempre mais forte. E hoje em dia o que está em causa é mesmo a defesa da democracia, da liberdade e do nosso modo de vida. É por isso que em Haia se decidiu o que se decidiu. Não se decidiu apenas porque é preciso investir nas Forças Armadas. E em Portugal não se decidiu apenas porque nós, na Defesa Nacional, temos um movimento importante que se invista nas Forças Armadas. Não há de ter aqui um Ministro da Defesa Nacional que não considerasse importante investir nas Forças Armadas. É porque o que está em causa tem qualquer coisa de existencial. Houve um mundo que nasceu pós-Segunda Guerra Mundial, assente neste nosso espaço ocidental e euroatlético, na democracia e na liberdade. Há um modo de vida de que não estamos disponíveis para prescindir, mas que hoje é questionado em muitas partes do mundo que, devo dizer, são mais populosas, do ponto de vista demográfico, com mais recursos naturais do que a maior parte do continente europeu e com uma vocação para si próprios que nós também devemos entender que é legítima. A China, a Índia, o Paquistão não têm que assumir para si o papel que o Ocidente acha devem ter num plano e numa escala em que hoje são realmente prevalentes e estão do outro lado. E, portanto, para o que importa, Portugal vai cumprir a meta do investimento de 2% do PIB em 2025. E com esta decisão, este governo coloca um ponto final no adiamento de uma década, desde Gales, quando assumimos esse compromisso. E isso também reforça a credibilidade de Portugal junto dos nossos aliados e garante que nós não ficamos para trás. E é isso que está em causa. Quem não cumprir este compromisso de 2% desde logo a 2025 fica para trás. E se fica para trás, não conta. E não contente, também não conta com os outros. E nós estamos a falar de uma defesa que é coletiva, em que cada um tem uma parcela de responsabilidade. E sendo coletiva, quem não der um passo não se está apenas a definir a si, ou a decidir por si, está a honrar um compromisso que é fundamental nessa perspectiva coletiva de defesa, e Portugal tem um papel nessa perspectiva coletiva de defesa e é para lá que temos de caminhar. E este almoço no Instituto Amaro da Costa decorre numa altura, por isso, em que nós também atravessamos este contexto geopolítico. Neste momento, enquanto falamos, nós vivemos o 3º ano da guerra na Ucrânia. Era uma guerra que supostamente duraria pouco tempo. Neste momento, enquanto falamos, vivemos o 3º ano da guerra na Ucrânia. O início do 2º mandato do Presidente Trump, que veio realmente, que eu diria que é
uma liderança disruptiva do ponto de vista da perspectiva em muitos eixos, mas seguramente no militar. O despertar da Europa de novo para a defesa e da Alemanha para a defesa, quer dizer, o que é muito impressionante, e nós estamos aqui, presidente do nosso deste país, que é o motor crucial da União Europeia, e enfim, a União Europeia e a NATO coincidem em muitos. Portanto, para a própria Alemanha despertar para esta necessidade, é bom ver que realmente o mundo mudou. Pela guerra, pelo agravamento da situação política e militar no Médio Oriente, quer dizer, a guerra foi de 12 dias, podia ter sido de muitos mais, esperemos que seja de 12 dias, e o que daí poderia resultar, poderia ser mesmo muito grave. E é marcado também pelo maior investimento na defesa nacional e nas Forças Armadas em Portugal. E em paralelo, nós temos aqui diplomata norueguesa. Nós assistimos a uma nova corrida ao Ártico, porque a fronteira da NATO vai do leste ao sul, ao Ártico, é uma fronteira muito grande. De resto, a coincidência, temos aqui um representante turco e norueguês, em fronteiras da NATO, difíceis e conturbadas e imprevisíveis, juntando-nos todos nesse propósito comum. E há uma possibilidade de alastramento de tudo isto. Nós assistimos a uma nova corrida ao Ártico, à militarização do espaço, ao alastramento de ameaças híbridas, que são disruptivas, já vão do Báltico ao leste europeu, do Médio Oriente e do Mediterrâneo ao Sahel, passam pelo Mar Vermelho, atravessam a África Central até ao Golfo da Guiné, e há um crescendo de atividade no nosso vasto espaço atlético. Nós somos responsáveis por esta imensa fronteira, também desse espaço atlético, onde a nossa Marinha tem uma responsabilidade fundamental e onde temos que investir muito. Mas para dizer que Portugal não é só a dimensão continental. Portugal é muito mais do que isso. Depois a China confirma-se como essa potência global. Os Estados Unidos deslocaram essa atenção estratégica para o Indo-Pacífico. E na agenda da NATO está também um maior foco no Médio Oriente. E a Cimeira em Haia reforçou estas e outras evidências e confirmou o que sabíamos. Vamos cá ver. Os Estados Unidos já não estão dispostos a suportar o essencial dos encargos com a defesa europeia como sucedeu durante tantos anos. Nós externalizamos durante demasiado tempo a obrigação da nossa própria defesa nos Estados Unidos. E como ontem eu ouvia de um dirigente norte-americano, os eleitores norte-americanos também já não aceitam mais que tenha que ser o jovem de Milwaukee ou de Boston a lutar à escala global para defender umas liberdades que são de muitos mais, e por isso uma obrigação também há de ser do jovem de Madrid ou de Roma. E na NATO esse esforço é pedido a todos. É cru e difícil, lhes digo o que isto significa, mas as coisas são mesmo assim. Os Estados Unidos não estão mais dispostos para pagar só por si o essencial da defesa europeia. E por isso nós investimos a pensar na paz, não é pensar na guerra. Essa é outra nota que nós temos que ter como absolutamente fundamental. Nós não investimos a pensar na paz. Cada cêntimo que investimos nas Forças Armadas Portuguesas é a pensar na paz. Se nós tivermos capacidade de dissuasão coletiva, a guerra seguramente que não acontece, mas ao mesmo tempo que nós investimos em equipamentos de uso, tudo aquilo em que estamos a investir será utilizado em missões que são civis e todo o tempo, no tempo de vida, todo de paz, felizmente, e durante todo este tempo as Forças Armadas têm estado empenhadas em todas essas perspectivas e missões que são de paz. E por isso, enfim, nós temos que perceber que, para além disso, além da dimensão militar, do ponto de vista político e do ponto de vista económico, há outras circunstâncias que agravam o cenário. Nós assistimos a ondas muito preocupantes de proteccionismo e de nacionalismo económico. Nós crescemos na globalização e acreditando nas vantagens da globalização. Nós hoje assistimos a pretensões que são de domínio. Podiam ser latentes, mas hoje são expressas. E tudo isto a par do enfraquecimento da ordem normativa internacional e de organizações multilaterais de segurança e defesa que saíram, lá está, no final da Segunda Guerra Mundial. E esse também não é bom sinal. Todos nós, mas para quem estudou nas faculdades de Direito, conhece bem o destino da Sociedade das Nações, que nasceu para evitar conflitos e não subsistiu. Uma Primeira Guerra Mundial para ser substituída por umas Nações Unidas que se espera não tenham o mesmo destino quando, infelizmente, o mundo fervilha outra vez. Outra vez.
E por isso, desse ponto de vista, nós temos que fazer o nosso papel, e eu acredito que nós estamos a testemunhar algumas das mudanças geopolíticas mais relevantes em décadas, que desafiam essa ordem internacional, e a realidade impõe-se na política internacional. Pelo que, parando agora um bocadinho na Europa, este é também o momento dos europeus reconhecerem, e eu acho que hoje reconhecem mais, e quando me refiro a europeus refiro aos povos, para além dos agentes políticos, a necessidade de se assumir uma maior responsabilidade nesse esforço da defesa coletiva do nosso espaço atlântico, para compensar esse tempo de externalização nos Estados Unidos e garantir maior autonomia estratégica da União Europeia. De resto, a relação entre o eixo franco-alemão parece reforçar-se, quer com o Macron e o César Merz, um momento que é determinante para o futuro da Europa e que exige mais unidade. Mas centrando-me em Portugal, é por isso que nós defendemos também, ao nível do Governo, esta obrigação de reforçarmos o pilar europeu e o pilar nacional dentro do pilar europeu de defesa da NATO. E essa é a razão dos 2%. Os 2% são um compromisso, mas são um compromisso que não é assumido por favor. É também por nossa vantagem que nós devemos ler como uma oportunidade, e é por isso que transmitimos aos aliados um plano que é credível, já até ao final deste ano, mas sempre com 2 pressupostos. E essa outra circunstância que eu gostasse que ficasse bem claro no debate político próximo. Em primeiro lugar, nós, do ponto de vista político, tentamos englobar neste discurso, que é um discurso nacional, os principais partidos, que não apenas aqueles que exercem o poder. Nós, quando falamos da defesa nacional, devemos tentar gerar consensos. E é por isso que nós falamos, desde logo, com todos os partidos do espectro parlamentar, mas tentamos ter neste consenso outros partidos, que não apenas os partidos da Aliança Democrática. E porque o discurso político, tantas vezes no passado, pode redundar para a opção entre o quartel ou a escola, o carro de combate ou o hospital. O que nós dizemos é que, colocado neste contexto, o assunto é muito disparatado, não faz nenhum sentido, e nós temos que assegurar que os recursos que são sempre escassos do Estado dão resposta a todas as prioridades do ponto de vista político. E hoje a defesa nacional é uma prioridade, mas aquilo que nós faremos nesse caminho para o 2% será sempre assegurando que em nenhum momento poderá ser posto em causa o Estado Social. As componentes sociais são, no mundo ocidental, uma das nossas maiores conquistas que nós não estamos disponíveis para prescindir. Portanto, nós temos que preservar o Estado Social e temos que garantir o bom desempenho da economia e, na verdade, nós vemos este esforço da defesa nacional como um motor para a economia nacional. Ou seja, a defesa nacional não vai viver do esforço dos contribuintes. A defesa nacional vai dar retorno à economia, vai assegurar postos de trabalho, muita receita, e essa é uma oportunidade. Terão certamente noção de que, se hoje as indústrias de defesa representam um pouco mais de 2,5% das exportações, as empresas que gravitam no setor da defesa pagam salários mais altos, investem muito mais em inovação e tecnologia, são muito mais atrativas para muitos jovens que hoje querem sair do país, dão muito maior retorno para a economia nacional, e nessa perspectiva nós queremos trazer para o universo da defesa não apenas a chamada APTI, a Base Tecnológica Industrial de Defesa Nacional, mas muitas outras empresas que são empresas comuns, mas que podem reconverter parte da sua produção para aquilo que é este esforço. E nós precisamos deste esforço, porque não basta no mercado global hoje dizer que queremos comprar equipamentos militares. Porque os equipamentos militares não estão como num supermercado disponíveis para ser comprados e chegarem no dia seguinte. Uma encomenda que façamos hoje pode demorar 5 anos, 6 anos, 10 anos, dependendo do tipo de equipamento. E, portanto, isto são oportunidades para as empresas nacionais. Nós, quando falamos de fardamentos, falamos, por exemplo, das indústrias têxteis a norte, por ser uma área fundamental da indústria têxtil em Portugal. E, portanto, nós, quando falamos de modernização de equipamentos militares, falamos da nossa indústria metalomecânica e muito mais, e eu vou, daqui a pouco, dar-lhes uma ideia do que penso a esse propósito. Mas, portanto, em nenhum caso, por em causa do Estado Social, sempre tendo em conta o retorno que podemos dar para a economia. E outra regra que nós temos como claríssima: sempre possível, e sublinho sempre possível, e faremos para que seja possível o máximo que conseguimos, nós teremos como preocupação na aquisição e modernização de bens, equipamentos e infraestruturas sempre o envolvimento das indústrias nacionais. E por isso, se nós temos que reforçar
o pilar europeu de defesa da NATO. Nós então devemos perceber que devemos comprar, a começar, ou pelo menos participar nas cadeias de produção, a começar em Portugal, na Europa, aqui englobando também, obviamente, a Turquia como parceiro fundamental da NATO, e depois o resto do mundo. O que não significa que, quando noutras partes do mundo existam bens ou equipamentos que não têm equivalente do lado de cá do Atlântico, então nós devemos também lá pensar em todas essas possibilidades, mas temos que reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. Isso significa produzir mais na Europa e comprar mais na Europa. Porque não podemos querer reforçar o pilar europeu de defesa da NATO, mas depois externalizar o essencial do esforço aquisitivo, porque aí não estamos a promover as nossas indústrias, a garantir mais postos de trabalho e a exponenciar a nossa economia através da defesa nacional. E por isso, enfim, o Governo encara este contexto, que é histórico, como uma oportunidade que o país não pode desperdiçar. Esta é uma oportunidade. E não há um problema desse ponto de vista, não é? E Portugal tem de estar à altura, e eu não tenho muitas dúvidas em afirmar que este compromisso de 2% em 2025 marca um virado de página no investimento na defesa nacional, abre um novo capítulo também no reforço das Forças Armadas portuguesas. A maior nota negativa que eu encontrei quando posso há um ano atrás, no anterior governo, foi de um desalento que era muito nítido nas Forças Armadas, um desalento de quem, da atenção política aos equipamentos com que eram obrigados a operar, se sentia afastado da equação há demasiados anos. Agora, isso inverteu-se. Nós queremos que os nossos militares, que correm riscos reais, percebam que o Estado está do lado deles, e quando pede que cumpram missões, não os abandonem nessas missões, dar-lhes as melhores condições para que sejam executadas, sempre nesta perspectiva de paz. Notem, nós investimos, insisto sempre, a pensar na paz. E por isso nós vamos prosseguir colocando a defesa nacional no topo das prioridades políticas, valorizando a condição militar, dignificando as Forças Armadas, e a questão que certamente também querem ver respondida é como vamos executar os cerca de 1.000 milhões de euros adicionais. Pronto. Porque, na verdade, fala-se de muito dinheiro. Mas fala-se de investimento. E eu começo pelo princípio, pela coordenação que assumirei como prioritária para o mandato. Este investimento assenta num plano, que é um plano transversal, que é coordenado da Defesa Nacional e nas Forças Armadas em linha com os alvos capacitares da NATO. Questão muito importante. Alvos capacitares da NATO. Esforço coletivo de defesa. Cada país tem uma obrigação. E nesse âmbito, nós temos alvos capacitares que aceitamos para Portugal. E por isso, se temos que investir, não devemos investir no que é redundante. Nós não temos que investir no que outros países vão investir de acordo com os seus alvos capacitares, mas não se traduzir no esforço que é pedido ao Estado português. E, portanto, os investimentos que vamos fazer devem ser em linha com os alvos capacitários da NATO. Não invalida muitas outras coisas que temos que fazer. A revisão da Lei de Programação Militar, que acontecerá já a partir de 2026, enfim, aquilo que tem que ver com o plano estratégico, com a defesa nacional, mas, enfim, nós sabemos que quando olhamos para os capacitados, Portugal tem que pensar na concretização de uma brigada média, Portugal tem que pensar na luta antissubmarina, olhem para o nosso mar outra vez, insisto, Portugal tem que pensar na defesa antiaérea, onde estamos quase a zeros, Portugal tem que pensar em muito daquilo que está totalmente em falta. Este caminho vai exigir o empenho de todo o Estado, não apenas da Defesa Nacional, vai implicar o empenho de todo o Estado, mas começando, obviamente, no Ministério da Defesa Nacional, no ENFA e nos ramos, mas passando também pelas finanças, pela administração interna, que tem áreas conexas de segurança que também contam nesse investimento do Produto Interno Bruto, nas infraestruturas, que são críticas para a segurança nacional, na economia, tudo para garantirmos que as aquisições e os investimentos vêm a benefício do interesse nacional, mas contam também com aquilo que outras áreas de tutela podem aportar para a própria defesa nacional. E por isso, enfim, continuaremos a começar a pensar nos combatentes, no fator humano. Não há forças armadas sem militares e a nossa primeira preocupação está nas pessoas, nos homens e nas mulheres das forças armadas e também nos antigos combatentes. E por isso nós fizemos um grande esforço logo
no início do mandato, começou há um ano. As nossas primeiras medidas foram direcionadas para os militares, aumentando salários que estavam congelados há anos, suplementos que eram óbvios para que os jovens sentissem como atrativa a carreira. E nós conseguimos, depois de anos e anos, os números do recrutamento e da retenção sempre a cair, desde 2015. Nós conseguimos, um ano depois, inverter este ciclo. E hoje o recrutamento aumentou e a retenção melhorou. Mas melhorou porque nós preocupamos com as pessoas, com os militares, e esse esforço tem que ser permanente, porque senão os jovens entram e saem, e a pressão do mercado é muito grande. Nas Forças Armadas estão alguns dos melhores especialistas em muitas áreas, que são muito bem pagos pela iniciativa privada, e por isso nós não demos, paralelamente, outras condições que tornem atrativa a carreira, a opção e a vontade primeiro do jovem a sair. Nós sabemos que o Estado nunca vai conseguir ocupar com as empresas privadas, mas sabemos que o Estado transporta em cada farda um sentimento e tem a possibilidade de conceder vantagens que as empresas privadas também não. Portanto, nós temos de ser capazes de tornar as Forças Armadas atrativas, e isto implica também apostar noutras áreas, no património imobiliário e na habitação. Quando nós chegamos há um ano às Forças Armadas, de PRR, o Exército tinha aprovados, Sr. General, diga-me, 300 mil euros à volta disso. 300 mil euros. Nós multiplicamos o número por 10 em um ano. Um ano depois nós conseguimos 300 milhões de euros utilizados naquilo. A nós é uma evidência, quer dizer, mas é tão evidente que eu não percebo como é que não foi evidente para quem governou antes de nós. Quer dizer, nós sabemos que há edifícios que estão devolutos, edifícios do Exército, em algumas das melhores zonas das cidades, sabemos que falta habitação disponível a baixo custo para os militares das Forças Armadas. O que é que nós fizemos? Fomos ao PRR, pegamos nestes edifícios, o Exército, no caso, disse quais são os principais locais onde precisamos de habitação, e esses edifícios vão ser recuperados com o PRR para serem disponibilizados para a habitação a baixo custo. Parece muito básico. Quem vive em Lisboa, no Porto, sendo militar, tem tantas dificuldades como qualquer outra pessoa que tenha que trabalhar em Lisboa e no Porto. E, portanto, vão ter habitações a baixo custo. Por isso, vamos continuar a insistir no património imobiliário e na habitação. Na saúde militar, nós investimos muitíssimo na saúde militar. Eu há uma semana, aliás, duas coisas que fizemos para que o Hospital das Forças Armadas seja um hospital de referência. Há 10 anos que estavam à espera de um polo de cirurgia que não tinham, nasceu connosco, concurso falhançado, e adquirimos, anunciamos há uma semana, um robô cirúrgico, caso suponho que será um Da Vinci, que é muito importante para cirurgias de precisão, com menos consequências pós-operatório, recuperação mais rápida. São passos, dirão pequenos, mas todos conjugados importantes para quem é militar, porque os militares recorrem ao Hospital das Forças Armadas e não têm que ter menos condições numa operação à próstata num Hospital das Forças Armadas do que um civil num Hospital Civil. Portanto, nós vamos continuar a investir, e eu devo dizer há pouco, faziam-me uma pergunta sobre a saúde, e desse propósito trago a saúde um bocadinho para este discurso, para dizer que a colaboração com o Ministério da Saúde tem sido fundamental para nós conseguirmos modernizar a saúde militar. Tem havido essa sensibilidade da tutela, portanto nós temos neste momento um conjunto de equipamentos muito importantes para o Hospital das Forças Armadas, que eu acredito conseguiremos adquirir. Reforçamos as missões internacionais, que são um instrumento também de política externa de projeção da língua e da Portugalidade. Apostamos muitíssimo nas indústrias de defesa. As indústrias de defesa estão no centro das decisões políticas, e eu sublinho já agora que nós afirmamos e trabalhamos nesta visão muito antes do relatório Draghi. Nós começamos a fazer isto em Portugal, não havia relatório Draghi. Depois surgiu o relatório Draghi e toda a gente acordou para a defesa e para o que estava no relatório Draghi e para o que tínhamos que fazer. Nós começamos a fazer isso entre o relatório Draghi, porque era tão evidente que tinha que ser feito, eu sinceramente acho que não era preciso Draghi nem relatório para nós chegarmos a essa conclusão. Mas nós começamos a fazê-lo antes disso. E recordo-vos exemplos que também em Portugal, exemplos que em Portugal ajudam a ilustrar o que eu lhes quero transmitir do ponto de vista da oportunidade, do investimento e do retorno para a economia. Neste momento, Portugal está na linha da frente da produção de drones à escala global. E não é só através da Takeover, é da Takeover e de várias outras empresas. Quando nós investimos muitos milhões na iniciativa do Reino Unido, esses milhões foram investidos, mas para que fossem comprados drones fabricados em Portugal. E a condição dos drones comprados em Portugal não foi a contrapartida do investimento que fizemos, é mesmo porque os drones fabricados em Portugal são muito bons. E são testados todos os dias.
Neste momento a França quer adquirir drones fabricados em Portugal para equipar as suas forças armadas. É coisa que eu não me recordo há muitos e muitos anos ver franceses a comprar equipamento militar fabricado em Portugal. Mas isto vai acontecer. E vai acontecer nesta perspectiva de reforço também do pilar europeu de defesa da NATO, com aquilo que cada um de nós faz melhor do que outros. Posso dar-lhes o exemplo do KC-390, que é uma aeronave que se substituirá em Portugal, para já andará a par, mas substituirá a seu tempo o C-130, que sendo fábrica americano é extraordinário, mas o que nós temos no C-130 são várias versões de uma aeronave que é antiga. O KC-390 é uma aeronave nova, nesse segmento, mas é produzida, mas foi projetada também em Portugal, por engenheiros aeronáuticos portugueses. Perto de 70% do KC-390 é fabricado em Portugal, não é só da OGMA, é da OGMA, é Évora e muitas outras empresas que gravitam no que é hoje este cluster aeronáutico. Cada KC-390 vendido no mundo significa 11 milhões de euros que entram nos cofres do Estado português. E nós fizemos uma reserva de mais 10 aeronaves para já, para, eu diria, contratos celebrados Estado a Estado, que significarão um retorno ainda maior para Portugal. E devo-vos dizer que a reserva que fizemos destas 10 aeronaves já está quase lotada. Cada aeronave são 11 milhões de euros para o Estado português, postos de trabalho, riqueza, componentes. E um novo conceito. Que Portugal aporta, Portugal leva para a NATO, modernizando forças armadas de outros países. O Super Tucano, vejamos, às vezes esquece-se, mas o turbohélice é um turbohélice no seu segmento do melhor que se faz no mundo. Mas o Super Tucano será o Tucano na versão NATO. A versão NATO será produzida em Portugal. Portanto, serão empresas portuguesas de 12 milhões de investimento, 70 milhões de euros ficarão nas indústrias portuguesas. E depois, compramos simuladores. A formação dos pilotos será feita em Portugal. Cada aeronave que seja vendida vai significar também mais retorno para os cofres do Estado. E, portanto, isso não é despesa. Quando nós decidimos investir no Super Tucano, nós não estamos a falar em muito mais do que na compra do equipamento, que depois vai em vantagem das Forças Armadas. Isto no caso da Força Aérea. Mas, quando nós falamos nos NPO de terceira geração, tive no corta-chapa, do primeiro desta série, eles estão a ser construídos nos Soleiros Viana do Castelo. Bem se recordam que há poucos anos atrás os Soleiros Viana do Castelo estavam falidos. Eram notícia pelos conflitos sociais, pelas greves. Não tinham solução. Hoje, têm encomendas para muitos e muitos e muitos anos. Não têm o que fazer e muito desse esforço é um esforço que tem que ver com a defesa. Os NPO da terceira geração são construídos em Portugal, por empresas portuguesas, com trabalhadores portugueses, incorporando tecnologia portuguesa e tecnologia de outras partes do mundo. Ou a modernização da Espandur, quer dizer, a Espandur vão ser modernizadas em 100% por indústrias portuguesas. Portanto, estamos a investir sim, não estamos a gastar. E a modernização tecnológica da Espandur é feita em Portugal. Mas depois há o resto que fazemos com os nossos parceiros da NATO, que estão um esforço conjugado. Nós falamos do Boxer, de Rheinmetall na Alemanha. Aos navios reabastecedores que contratamos à Turquia. A tantas outras partes destes pilares que têm que ser reforçados também através da indústria. Nós estamos a dar passos na modernização das nossas forças armadas. O TCO está no final do ano na Turquia. Navios reabastecedores que serão fabricados na Turquia são muito bons. Os alemães só sabem fazer bem, quer dizer, o que compramos é muito bom, mas sempre nesta perspectiva que o que compramos tem que ter também um retorno para a economia nacional. E nós sabemos que quando compramos na Alemanha, as empresas alemãs estarão também disponíveis para investir em Portugal e darem a empresas portuguesas parte desse esforço para que a vantagem seja coletiva. E é como deve ser. E no plano da União Europeia, a União Europeia também se prepara para este novo ciclo e o plano Rearm Europe prometido a 2030 vai trazer também mais instrumentos financeiros. E em maio, o Governo solicitou à Comissão Europeia a ativação da cláusula de derrogação nacional, o mecanismo SAFE, para estabelecer precisamente uma exceção ao cumprimento de regras orçamentais na União nestes investimentos. E, portanto, terminando, para o que importa, a mensagem que eu quero dizer, que eu quero deixar, é também a de dever cumprido. E digo-vos isso com toda a franqueza. Eu sei o que nós recebemos e sei onde estamos. E entre o que recebemos e onde estamos, muito mudou em Portugal. Força das circunstâncias, mas principalmente por causa de muito trabalho nosso. Podem acreditar, nós trabalhamos manhã, tarde e noite.
não temos grandes tempos mortos. Porque o tempo joga contra nós. E temos que fazer o que tem que ser feito. E por isso, o que é um facto é que nós, em pouco mais de um ano, devolvemos credibilidade a Portugal junto dos aliados. Portugal não foi notícia em Haia. Outros foram. Portugal não foi notícia em Haia. Nós trouxemos previsibilidade à defesa nacional, e a previsibilidade é um ativo fundamental. Eu acho que reforçamos a motivação de muitos militares, enfim, nós falamos com militares aqui da nossa capitão a tantos outros. Os ajudantes de campo estão mais próximos, eu vou falando com eles muitas vezes, mas enfim, nós atravessamos o país e falamos muito, e eu acho que os militares estão os mais motivados do que estavam anos atrás, porque percebem que nós nos preocupamos com eles. Colocamos também, enfim, Portugal do lado certo da história. E essa é a nossa fundamental. Nós, quando lutamos pela democracia e pela liberdade, nós, na verdade, isso não é uma opção. Não há como ser de outra forma. Nós, quando lutamos pela democracia e pela liberdade, lutamos por aquilo que somos, porque não nos imaginamos em nenhuma outra circunstância. Tem custos? Tem, necessariamente. Mas é a opção única que poderia ser tomada agora, e Portugal, estando do lado certo da história, continua também a esforçar-se pela paz e a engrandecer esta nação que leva 9 séculos de história. Um bocadinho mais. E é como deve ser. Esta nação antiga que faz sentido junto dos outros, não isolada, e portanto vamos continuar a fazer este caminho. Muito obrigado pela vossa atenção. Estas coisas da defesa nem sempre são umas situações mais galvanizadoras e pronto, mas são muito importantes, e desde logo quem é jovem a começar deve ter disso noção. E aos jovens, olha, venham para as Forças Armadas, estamos aqui os políticos de alguns, têm lá também muitas oportunidades de carreira. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro está com o tempo muito contado, pelo que veríamos a possibilidade de algumas poucas perguntas e curtas, se não se importam. Tudo lá, faz favor. Fantástico, Sr. Prazer ouvi-lo. Eu vou ser rápido, visto não há muito tempo. A primeira coisa é agradecer-lhe uma exposição clara